Paz do Senhor, homem e mulher de Deus. Como é bom louvar e exaltar ao Senhor. Como é bom estarmos juntos nessa manhã para aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Hoje é a aula de número 4, sabe? O Senhor tem se revelado de maneira graciosa para conosco nesses dias. Ele tem derramado um conhecimento novo, tem renovado as nossas esperanças por meio desses estudos dos juízos do livro de Apocalipse. Se essas aulas estiverem sendo bênção para você, eu gostaria de desafiá-lo a compartilhar esse vídeo. Seja bênção para outras pessoas. Acreditamos que essas palavras que estão sendo ministradas nesses dias são palavras de um chamamento de Deus para a nossa vida, um despertar para as nossas vidas. Nós estávamos vivendo um pouco desconexos, nós sabíamos que estava escrito, mas talvez nós não estivéssemos atentos àquilo que a palavra de Deus nos informa sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu e você não viveremos, nós não teremos essa experiência de estarmos nesses dias que acontecerá esses fatos que nós estamos estudando, porque nós cremos que o Senhor virá e arrebatará a sua igreja. Mas é importante que nós conheçamos, porque talvez seja necessário que nós alertemos pessoas que nós amamos, pessoas que caminham próximas de nós, precisam ouvir a palavra de Deus, e você é instrumento de Deus para isso. Apóstolo Paulo a Tiago vai dizer que é necessário que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor separou pessoas para fazer isso. Essas pessoas sou eu e você. Fomos escolhidos por Deus, comissionados por Jesus, para levarmos o Evangelho a tantas pessoas quanto nós pudermos. E o Apocalipse é isso. É um alerta para que as pessoas que ainda não servem a Jesus possam aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Que você seja abençoado nessa manhã com essa aula. No final dessa aula nós voltaremos aqui para fazer uma oração de concordância, uma oração que irá abençoar a tua vida, que irá abençoar a tua família, na autoridade do nome de Jesus. Bem, nós iremos dar prosseguimento nas nossas aulas sobre o livro de Apocalipse, falando dos juízos da tribulação. E nós estamos dando continuidade, que nós falávamos sobre os selos, e o 7º selo é o que dá origem ao juízo das trombetas. Mas antes de entrar no juízo das trombetas, nós vemos que no capítulo 7 de Apocalipse, ele apresenta um parêntese, quer dizer que existe uma pausa entre o juízo dos cavaleiros, dos cavaleiros do Apocalipse, aí com aquelas tribulações até o capítulo, versículo 6, e quando chega ali naquela ocasião, naquela hora H de entrar o versículo 7 do Apocalipse, do capítulo 6, aí existe uma parada, que nós vamos ver que essa parada é exatamente o capítulo 7, que o capítulo 7, ele fala do que iria acontecer. Digamos assim, estava acontecendo um juízo e aquelas tribulações estavam se derramando sobre a terra. E o que aconteceu? Deus manda com um anjo, né, para fazer aquela pausa, porque no capítulo 7 mostra que havia 4 anjos, um em cada canto da terra. E aqueles anjos, eles estavam destruindo com a erva verde, com os rios, com uma parte do mar, essas coisas todas. E com isso aí o povo está sofrendo na terra. Né? E o que acontece? Um outro anjo chega e manda que eles parem ali naquele instante, porque eles tinham que fazer o quê? A marcar, selar
o povo que seria selado, que seria separado para não incorrer na condenação que iria acontecer. Então, nós vemos aqui que no capítulo 7, do 1 ao 8, ele está falando exatamente dos 144 mil selados das tribos de Israel. E que esses selados seriam o quê? Seriam os mártires que irão sofrer, que já sofreram dentro de Israel, e os que ainda irão sofrer, para completar esses 144 mil de cada tribo. E nós vemos que do versículo 9 em diante, do capítulo 7, nós vemos que existia uma grande multidão com vestiduras brancas que estavam em pé de frente de Jesus. E da onde é essa grande multidão? Essa grande multidão são povos, línguas e nações e todos os cantos da terra, todas as nações da terra. Esses serão o quê? Os mártires que serão separados e serão selados para não sofrer os juízos que irão ocorrer até o final dessa situação. Nós vemos que pessoas serão guardadas para permanecer dentro da tribulação, porque essas pessoas irão trabalhar para pregar o Evangelho durante o período da grande tribulação. E essas pessoas são separadas para isso. Então, mas nós não sabemos quem são essas pessoas. A igreja será arrebatada, mas muitos permanecerão, pelo menos quando, na volta de Cristo, quando ele vai tratar exatamente com Israel. Então, tem que ter alguém pregando lá dentro de Israel isso aí. Então, tem que ter desses 144 mil selados aí, vai ter alguém. Nós vemos no capítulo 11 de Apocalipse as duas testemunhas mártires. Então isso não é um simbolismo, é uma realidade isso aí. Mas nós vamos passar adiante, que isso já foi falado, mas eu quero também falar de uma situação aqui. Eu me lembro que uma vez um rapaz chegou comigo e perguntou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele ouvia falar, mas não tinha ideia do que era. Ele ia perguntar para mim, mas nessa época eu era novo na igreja, né? Mas antes de eu entrar na igreja, eu já estudava um pouco do Apocalipse da minha maneira, e a gente pensa que a gente estudando sozinho, a gente consegue, né? E a gente vai ver que não é assim. O Apocalipse é uma coisa tão difícil que leva anos para a gente aprender, e principalmente sozinho, que nós temos que ter livros adequados, porque existem muitos livros que, em vez de vir abrir a nossa visão, ele faz trazer mais dificuldades. Então esse menino chegou comigo assim, perguntou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que queria dizer o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. E eu não soube dizer para ele isso. Por quê? Por que eu não soube falar para ele essas coisas? Eu não soube falar para ele porque eu me apegava no Apocalipse do capítulo 13, onde ele está falando da besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Então eu queria descobrir quem era essa besta, as 2 bestas. Né? E ficou com isso aí, eu não soube responder. Mas depois eu fui pegar um livro que eu tinha para dar uma resposta para ele. Uma resposta meio assim, fajuta, né? Mas eu dei uma resposta para ele. Mas hoje nós já demos essa resposta aqui. E nós vemos aqui que essas 2 bestas, uma que subiu do mar e uma que subiu da terra, o mar significa a multidão de pessoas que existem no mundo. Então, veja bem, do meio dessa multidão que existe em todo o mundo, que existe em todas as nações, é que o mar significa essas nações cheias de gente, espalhada por todo o mundo. Então, do meio dessas multidões, vai sair o pior homem que existe, que está sendo preparado pelo Satanás
que é o homem da iniquidade. Então esse homem vai ser levantado no tempo certo, que é a besta que surgiu do mar, que subiu do mar. E a besta que surgiu da terra, a terra significa Israel. Esse homem que será uma besta, que vai surgir de dentro de Israel. Aí lá no capítulo do versículo 11, ele vai dizer assim, que ele tinha 2 chifres, parecia um cordeiro, né? Mas falava como o dragão. Aí você vai ver que é esse cara que vai surgir de dentro de Israel, é a besta que subiu da terra. A terra, você tem que saber que essa terra é Israel. E essa besta é um cara que ele tem o mesmo poder, digamos que ele tem o mesmo poder do anticristo, da besta que subiu da terra, do mar. Ele tem esse mesmo poder, mas ele nunca vai querer se sobrepor ao anticristo. Ele vem para ajudar o anticristo na sua caminhada fatal que vai ocorrer. Falando de juízo, nós estamos tratando de juízo, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que o último dos juízos que vai acontecer é o juízo do grande trono branco, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Do 11 ao 15. O que ele está dizendo lá? Que o mar vai dar aqueles que morreram no mar, o fogo vai dar aqueles que foram queimados, e assim, quem não tiver escrito no livro da vida é porque foi lançado no lago de fogo. Então, o juízo do grande trono branco é exatamente o último dos juízos que vai acontecer. Mas hoje nós vamos dar, assim, continuação no juízo das trombetas, que vai do capítulo 8, versículo 7, até o capítulo 11, versículo 19. E aqui, como eu já disse assim, eu tenho uma observação a respeito do que o vidente João fala, né? Que ele diz assim, nós devemos observar quando ele está falando literalmente e quando está falando simbolicamente. Nós devemos prestar atenção nisso aí, porque a partir do juízo das trombetas, existe essa literalidade e esse simbolismo, que nós precisamos, assim, saber definir isso aí. Mas a abertura do 7º selo, ela começa no capítulo 8. Quer dizer que o capítulo 6 de Apocalipse, ele está trazendo os 7 selos, falam dos 7 selos, mas só que a abertura do 7º selo está no capítulo 8, porque o capítulo 7, como nós falamos, é o capítulo do parêntese, para que aquela multidão, os 144 mil com a multidão das vestiduras brancas, fossem selados, né? Então, nesse período de intervalo aí, para poder dar continuidade, é o que nós estamos fazendo agora no capítulo 8. No capítulo 8, o 7º selo consiste do juízo das trombetas. Então, vamos ler o texto aqui, capítulo 8, do 1 ao 5, que diz o seguinte: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O 2, vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. 3, outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso
com as orações dos santos. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora nós vemos o seguinte, ele diz assim, esse terremoto aí, quando diz assim, um terremoto, tem versões, digamos, no Almeida, ele está dizendo que houve terremotos. Mas, vendo no livro de Apocalipse, lá diz quando, depois da morte de Cristo, 7 anos depois da morte de Cristo, houve um terremoto onde morreram 7.000 pessoas. Logo depois que Cristo morreu. Então ele está achando que esse terremoto significa isso aí. Mas não é bem assim. Esses terremotos, eles aconteceram, começaram a suceder. A gente vê que terremotos aconteceram desde o princípio do mundo. Mas eles se intensificaram, esses terremotos, depois da morte de Cristo. Por quê? Cristo, depois da morte de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Então tem gente que pensa que os últimos dias ainda irão acontecer. E não é isso. Os últimos dias estão acontecendo desde que Cristo morreu e ressuscitou, que foi assunto ao céu. Então, desde aí, nós vivemos esses últimos dias. Então, a gente vê, eu estou dizendo que nós já vimos aqui, como nós já falamos, que o vidente João, ou o apóstolo João, como muitos queiram falar, ele falava como se as coisas estivessem acontecendo naqueles dias e com o mês seguinte Jesus estaria voltando. Então essas coisas não são bem assim, né? Porque, olha aí, já fazem mais de 2.000 anos e nós ainda estamos aqui esperando que Jesus volte. E eu queria também lembrar uma coisa, quando nós tratamos da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14 até o versículo 22. O que ele está dizendo lá? Que a igreja de Laodiceia é a igreja mais corrupta de todas as igrejas do Apocalipse. Aquelas 7 igrejas que estão lá. Então, a mais corrupta de todas é a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque é a última das igrejas que ele está tratando. E essa última das igrejas corresponde à igreja atual, que é a nossa. Mas existe aí pessoas, né, que chegam e falam assim, não, a igreja certa é a minha. Outros dizem, não, a minha que é a certa. Então você vai ver que na igreja, nessa última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que corresponde à igreja da nossa época, não existe nenhuma igreja que seja a ideal. A igreja ideal é cada um indivíduo. Cada um indivíduo, vamos ver se dá para entender, cada um indivíduo que obedece às determinações, obedece o Evangelho de Cristo e procura ser igual a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, isso falou no livro de Mateus, no seu Evangelho, que nos últimos dias os anjos irão colher, juntar nos 4 cantos da terra aqueles que forem fiéis, todos os fiéis. Então eles vão juntar essas pessoas, não importa de que igreja seja. Pode ser até macumbeiro, pode ser, seja lá o que for, budista, pode ser espírita, pode ser isso, mas se essa pessoa for fiel a Jesus, e ele no dia se arrepender do que ele foi, e hoje ele seja um discípulo de Jesus, então esse é o que vai compor a igreja. É a última igreja, que é a igreja de Cristo, que é a última igreja, porque essa igreja é a igreja que espera Jesus. Então hoje nós estamos na igreja, nós somos uma igreja ou presbiteriana ou wesleyana como nós somos, essa igreja, ela é uma das igrejas que espera Jesus. E nós acreditamos que nós estamos no caminho certo. Mas existem igrejas aí que se dizem igreja, que a gente não pode considerar como igreja, mas são as seitas, né? E essas seitas, se não se arrependerem, elas irão incorrer nessa situação de não serem
não façam parte da igreja escolhida por Jesus. É essa que os anjos irão juntar nos 4 cantos da terra. Vamos procurar assim entender esses 5 versículos aí da abertura do juízo das trombetas. Na letra A eu ouvi o seguinte: quando foi aberto o 7º selo, cessaram-se os louvores e as ações de graça do céu, a fim de que as orações de todos os santos que sofriam na terra pudessem ser ouvidas diante do trono de Deus. Vamos entender o que é essa... Então veja bem, a gente está vendo aqui que lá no céu existe uma preocupação do que estava acontecendo aqui. Veja bem, na época dos imperadores romanos, houve uma perseguição contra a igreja de Cristo. Em que os cristãos foram queimados, foram dados para as feras devorarem, foram lançados em fogueira. Então, essa perseguição por causa dos imperadores romanos, que exigiu a adoração deles mesmos. E agora, veja bem, nos últimos dias vai acontecer uma perseguição que não é dos imperadores romanos, mas do próprio anticristo, que vai dominar toda a esfera terrestre, e ele vai ter poder, vai ter autoridade de fazer uma perseguição muito maior daquela que os imperadores fizeram naquela época. Então, veja bem, essa perseguição vai ser muito pior, vai ser de um tamanho desproporcional que a gente não vai poder fugir. Quem estiver vivendo nessa época vai encontrar maior dificuldade para ser fiel a Cristo. Ou ele morre, ou ele é fiel. Se ele não aceitar adoração ao anticristo, aí ele vai ter que morrer, então ele vai ter que dar vida para ser fiel, para fazer parte dessa igreja de Cristo. E nós vemos também aqui na letra B, diz aqui, os juízos contra o juízo contra a terra cessaram momentaneamente até que os fiéis fossem selados, protegendo-os das pragas demoníacas que sobreviriam. Então, isso aí, nós vimos isso aí lá no capítulo 7, quando foi parado, houve aquela pausa para fazer a selagem dos justos, né? dos que não se dobraram ao juízo do anticristo. Né? Esse daí está tratando do juízo do anticristo, que vai exigir adoração. Então, esses fiéis aqui é que não se dobrarão ou não se dobrariam ao adoração ao anticristo. E na letra C diz o seguinte: isso nos garante que a causa dos fiéis é também a causa de Deus e dos exércitos celestiais. Então veja bem, nessa tribulação, nessa perseguição, então vai ser contra os fiéis a Cristo. E vão sofrer essas perseguições. Então, aí nós estamos vendo aqui que esse povo vai ficar em oração constante. Então veja bem, aqui está dizendo que no céu fez o silêncio de meia hora. O que quer dizer meia hora? É um tempo muito curto. Então esse tempo muito curto, eles fizeram esse silêncio, que os anjos do céu, toda aquela composição dos 24 anciãos, os 24 tronos que tinha lá, que eram das tribos, né? E dos apóstolos, essas coisas que vão sentar na mesa com Jesus. Então, esses caras fizeram silêncio naquela hora. Por quê? Para que a oração daquelas pessoas que estavam ali na terra, fazendo aquela oração, fosse ouvida lá no céu. Aí você vê que tinha um anjo com incensário, que é esse incensário. Incensário representa o quê? A oração dos justos. Aquela fumaça que sai do incensário leva até as narinas de Deus.
Então elas chegam até os ouvidos de Deus, através daquela fumaça que sai dali daquele incensário. Qual o significado do período de silêncio de 1 hora? Então nós já vimos que o vidente João, ele não dá para nós nenhuma revelação a respeito do que é esse silêncio de meia hora. Mas alguns intérpretes dão essas interpretações que eu falei aqui. Mas se você lê o livro de Apocalipse, várias versões que tem, nenhuma vai lhe dizer o porquê dessa meia hora. Nós não temos essa meia hora. Na letra B que eu anotei aqui, diz o seguinte, que muitas opiniões foram dadas. Muitos intérpretes, muitos eruditos, eles deram as versões deles, mas nenhuma das versões, ela quer dizer que seja ideal. Não existe. Então, uma das versões mais ideal é a que existe na Bíblia King James. A Bíblia King James, ela diz o seguinte: os julgamentos de Deus serão tão severos e terríveis que os próprios habitantes dos céus ficaram pasmos e comovidos com o castigo que receberiam os ímpios. Então, veja bem, esse castigo aí, veja bem, foram selados os justos, fiéis, para que eles não participem desse sofrimento que vai ocorrer. Que esse castigo ele é reservado para os ímpios que existem na terra, para aqueles que não obedecem, para aqueles que vivem como se Deus não existisse. Porque o mundo está cheio de pessoas que vivem para ele, Deus não existe. Eles vivem a sua vida fazendo a sua própria vontade. Então nós vemos que o cristão não é assim. O cristão ele tem que procurar saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está lá no capítulo 12 de Romanos. Então, esse é o que o cristão, todo cristão, tem que saber, ele tem que entender isso, ele procurar ouvir do Espírito. O Espírito Santo é quem vai direcionar, mas o nosso problema, o problema do homem, né? Diga assim, o problema do homem, embora que ele seja cristão, é a impaciência. Ele não sabe esperar quando Deus determina o que precisa ser feito. Ele quer fazer antes que Deus traga uma revelação, traga aquela luz para aquilo que ele precisa fazer. Então são essas coisas que acontecem. Né? No item 2, a visão mística dos 7 anjos. O que é uma visão mística? Diz que tinham 7 anjos. Nós vemos aqui que 7 significa o número da perfeição. Que tinha o que? Nós vimos que tinha 7 anjos, são 7 trombetas, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, é um número de perfeição de Deus, o número da perfeição de Deus, assim como tem os 7 anjos. Em Apocalipse quem tem por missão cumprir a vontade de Deus e os mandamentos são os arcanjos. Nós vimos desde o princípio que Deus usa os arcanjos, né? Nós vimos que ali para tirar o povo do Egito, lá quando estava escravizado pelo Egito, nós vimos que quem foi lá, quem estava com Moisés ali, tirando o povo de lá e caminhando pelo deserto, o arcanjo Miguel, que é o arcanjo que é o guardião da nação de Israel. Então ele vai guardar essa nação, quer dizer que nada vai acontecer com a nação de Israel sem que Deus não atribua, como ele atribuiu os cativeiros babilônios, o cativeiro, assim, a opressão sofrida pela Pérsia, né? Pela Grécia, do antigo Epifânio, né? E a pressão dos romanos, quando
vieram que até destruíram a cidade, destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo. Então nós vemos que essas coisas acontecem. Se aconteceram com Israel, foi por causa da sua própria desobediência. Israel desobedeceu, então sofreu as consequências. Então nós estamos vendo que hoje nós estamos vivendo na era da graça, e isso aí não quer dizer que as consequências não venham sobre nós. As consequências continuam nos atingindo. E quando nós cometemos algum erro, né? Algum pecado, aquilo que desagradou a Deus, então veja bem, o que a Bíblia nos ensina aqui? O pecado pode ser perdoado, mas as consequências elas vão permanecer. E você pode ser salvo, pode ser livre dos pecados que você tem, mas existem as consequências. Que nós vimos o quê? Um exemplo seguro que aconteceu com Davi. Davi disse que era o homem segundo o coração de Deus, mas aconteceu uma coisa com ele. Ele viu aquela mulher tomando banho e ele quis aquela mulher para ele. E aquela mulher era a esposa de um general dele. E ele não se conteve, possuiu aquela mulher. E aquela mulher era Betseba. E o que aconteceu com isso? A família dele padeceu por causa daquela situação, por causa que ele mandou, depois, para não encobrir o pecado de adultério dele, ele teve que mandar matar o esposo da mulher, que era Urias, né? Urias matou Urias indevidamente, e depois que a criança nasceu, a criança do adultério, ela morreu, e o Davi foi lá para o templo e ficou lá vestido de pano de saco e de cinza, aquelas coisas todas, arrependido pelo que ele tinha praticado. E passou o quê? Ali a criança para morrer, e ele ali, sem comer, sem beber, sem nada, ali no templo orando, para que Deus salvasse aquela criança. Mas aconteceu que Deus não permitiu, a criança morreu. E o Davi, naquele momento, o que aconteceu? Ele parou de orar. Aí foi comer, foi tomar banho, tudo. Aí o pessoal até estranhou, né? Ir tomar banho assim, e comer, e pedir comida, né? Aí disse, bem, eu estava orando enquanto o menino estava vivo, mas depois que ele morreu, eu não posso mais fazer nada. Aí então ele pegou, mas o que houve? Aí você vai ver os salmos de Davi, onde ele está falando do arrependimento dele, do que o profeta falou para ele, né? Sobre o adultério que ele tinha cometido, o pecado. Então veja o que houve com Davi depois. O irmão possuiu a irmã, o irmão depois matou o outro irmão, e houve aquele desentendimento na família dele. E tudo por conta do pecado que ele cometeu. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós não podemos estar querendo fazer a nossa própria vontade, atendendo os desejos da carne, que os desejos da carne são muito fortes, e se nós não tivermos uma vida espiritual, é claro que a carne vai prevalecer sobre nós. Então, meus queridos irmãos, o que o livro de Apocalipse está nos ensinando aí, que diante de todas essas tribulações que nós teremos que passar, eu digo nós porque eu estou falando dos cristãos. Daqui para lá, nós talvez não estaremos nesses dias, né? Nos dias do anticristo, mas veja bem, o dia de Cristo para nós é hoje. Hoje é o dia de Cristo para nós. Não é amanhã, é hoje, porque amanhã nós podemos não estar mais aqui. Então, se nós somos cristãos hoje, nós somos também os cristãos de amanhã. Esses que vão enfrentar essa grande tribulação. Então, os crentes, Paulo, lá no capítulo 1, no versículo 7, ele está falando que os crentes, eles são considerados como pessoas de Deus. Entendeu? Então,
Esses santos, esses santos que estão debaixo dessa tribulação, eles são considerados pessoas de Deus. Embora que eles não tenham sido justificados, mas eles estão na fidelidade com Deus. Então, é isso que nós, nesse estudo aqui, é o que nós queremos, assim, falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido isso aí, e nós iremos, na próxima aula, dar prosseguimento nesse juízo das trombetas, que agora é que nós vamos entrar na parte principal desse estudo. Em nome de Jesus, eu agradeço toda a atenção. Amém. Presbítero Arnaldo, na aula de hoje o senhor falou sobre o capítulo 8, os primeiros versículos do capítulo 8. E lá o texto, logo no início, fala que no céu houve silêncio. Qual foi o propósito do silêncio no céu? Porque houve essa necessidade de haver silêncio, já que Deus é capaz de ouvir todos, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Bem, isso aí é como nós falamos aí durante a aula, que o próprio vidente, o apóstolo João, o escritor, ele não nos dá assim uma definição do que seja esse silêncio, né, no céu. Mas nós entendemos que esse silêncio, se ele fala no silêncio cerca de meia hora, é porque esse silêncio é um período curto, né? E como é que nós vamos entender que esse silêncio corresponde à atenção dos santos que existem no céu, que são o quê? Todos os anjos, todas as autoridades, os anciãos como é que nós falamos aí dos quatro seres viventes, né, que estão no trono, servem no trono de Deus, e que estão reunidos no trono de Deus e fizeram esse silêncio. Aí, como diz assim, a nossa Bíblia King James está dizendo que isso daí é a preocupação dos santos do céu, preocupados com as coisas que irão suceder aos ímpios da terra, quando surgir a perseguição do anticristo. É isso que ele está se referindo. Mas, veja bem, eu já ouvi também dentro da igreja adventista uma coisa igual também, uma definição igual a essa também, falando lá. Quer dizer que o que a Bíblia King James está falando, os adventistas também estão falando a mesma coisa. Também existem outros os eruditos aí falando também assim, né? Então nós entendemos que essa percepção, esse período de silêncio aí, significa que não é a preocupação de Deus, se Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do princípio ao fim tudo o que irá acontecer. Mas, bem, os anjos não têm a onisciência do amanhã, então estão preocupados diante de Deus com o que sobreviria aos justos da terra também. A preocupação é com os justos que estão em oração. É isso aí. No capítulo 7, o senhor falou sobre o parêntese. E a gente leu o capítulo 7 fala dos 144 mil, e ele logo depois vai falar de uma grande multidão que estava diante do trono. Existe uma religião que diz que essa grande multidão, ela vai viver na terra. Não vai ter um arrebatamento para essas pessoas, apenas para os 144 mil que foram selados, e esses vão viver no céu. Como é que a gente pode mesmo entender esse texto, presbítero Arnaldo? Isso aí é uma coisa meio indefinida, porque 144 mil eles estão na terra. Eles não estão no céu. E que os que forem arrebatados, que vão para o céu passar aquele período de 1000 anos com Cristo. Então, esses 144 mil ainda não foram arrebatados. Então, eles estão aí, são aqueles que são os fiéis,
São os fiéis na terra, né? Assim como são os 144 mil fiéis das tribos de Israel, das 12 tribos. Que Israel compreende as 12 tribos, né? Hoje não se fala mais das 12 tribos, fala só de Israel e pronto. Mas Israel volta a ser o que era as 12 tribos daquilo ali. E lá no céu tem os patriarcas de Israel, as 12 cadeiras, que são as 12 cadeiras dos patriarcas e as 12 cadeiras dos apóstolos. E a gente só vai saber do arrebatamento, do que vai acontecer, que vai ser da igreja. Então vai ser toda a igreja. Então, certamente, esses que incorrerão na grande tribulação, talvez eles permaneçam lá dentro de Israel, porque eles vão enfrentar o anticristo. Mas isso aí é uma coisa que nós não sabemos definir, não podemos definir, porque é uma coisa meio assim que entra o simbolismo com o literal. Aí a gente fica meio assim sem saber dar uma resposta definitiva a isso. No capítulo 8, o texto vai falar que existem 7 anjos. Isso, exatamente. E Judas vai falar também sobre esses anjos. E na apostila que os nossos amigos vão baixar lá no nosso site, a gente vai encontrar lá falando sobre, citando um trecho do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo, sobre a perfeição, sobre que anjos cumprem vontade de Deus. Como é que a gente pode ver esse julgamento, como é que a gente pode entender esse julgamento de Deus à luz daquilo que é da ação desses anjos? Deus vai enviar anjos para destruir as pessoas, presbítero Arnaldo? Bem, eu estou vendo aqui quando ele fala do livro de Enoque, estou vendo aqui na nossa apostila da aula, o livro de Enoque, ele é um livro apócrifo, né? É um livro que foi escrito no livro de Enoque, foi na época de Noé, antes de Noé, esse livro foi escrito. Então, veja bem, esse livro, ele trata dessa, como diz assim, dessa casta de anjos, que são arcanjos aqui no caso. E a gente está vendo que o livro de Judas, ele está fazendo uma alusão ao quê? A esse livro de Enoque. O Enoque é quem está falando, o livro é apócrifo que está falando disso aí. Isso eu não quero dizer que porque o livro é apócrifo, que ele não seja real. O Enoque, lá naquela época, né, que talvez fosse o quinto filho de Adão, né, o sexto, e o sétimo foi Sete, né? Mas o Enoque, ele foi um cara que foi arrebatado também, né? Deus levou Enoque. Então, se ele falou essas coisas aí desses 7 arcanjos, que até que o nome deles estão aqui. Vamos ver o nome deles aqui. Os arcanjos são Uriel, Rafael, Reguel, Seriel, Gabriel, Reniel e Reniel. São 7 arcanjos, mas veja bem, aqui ele só fala a esse respeito. Mas quando nós vamos lá para o livro de Judas, que está lá antes do Apocalipse, no versículo 9 você vai ver isso aí. E no comentário sobre aquele versículo, ele está tratando desses mesmos arcanjos aqui. Quer dizer que o Judas, que era irmão de Jesus, ele escreveu esse livro aí, o livro de Judas, né, que está lá no Novo Testamento. Então ele está tratando exatamente desses arcanjos aqui. Então veja bem, lá ele dá uma explicação mais abrangente, que ele diz que esses arcanjos aqui, eles dominam 7 comarcas no espaço. Aquelas 7 comarcas que tem lá do espaço é correspondente a cada um desses arcanjos que tem aí. E a gente está vendo que existe o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Mas esses são os arcanjos que nós conhecemos. A Bíblia só fala em si mesmo de 2 arcanjos, que é Miguel e Gabriel. Você vai ver lá no Novo Testamento,
E no Antigo Testamento falando de Gabriel, de Miguel e de Gabriel. E no Novo Testamento também nós vemos falar de Gabriel também. E no Apocalipse fala de Miguel também. Então, como diz assim, esses arcanjos que nós estamos vendo aí, que está citado aí, esses arcanjos, eles dominam 7 comarcas no espaço. E nós não sabemos o tamanho dessa comarca, né? Dentro da nossa galáxia, vai além da nossa galáxia. Porque o anjo ele está aqui, pode estar no outro lugar ao mesmo tempo. Ele não está no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas ele está aqui e em seguida ele já está em outro canto, em questão de segundos. Então o anjo não é onisciente como Deus é onisciente, mas ele tem essa capacidade de se locomover com muita rapidez. Então esse que é o que trata desses arcanjos, dessas 7 comarcas, né, de anjos que existem aí. Espero que você tenha sido abençoado por essa aula. Essa aula de número 4 já foi o início dos juízos das trombetas. Eu gosto muito do que está lá no versículo de número 1 do capítulo 8, quando diz que houve silêncio nos céus. Sabe, o Senhor tem movido as circunstâncias, tem movido os acontecimentos. Tudo ele tem feito para chamar a atenção do homem. Quando o texto vai dizer que houve um silêncio no céu, ele vai dizer que chegou a hora de Deus executar os seus juízos. E nessa aula de hoje nós aprendemos sobre as trombetas. Que coisa poderosa de Deus. Sabe, meu amigo, talvez você esteja assistindo esse vídeo, você ainda não seja um servo do Senhor Jesus. Sabe, todos esses acontecimentos que estão sendo narrados, os acontecimentos dos selos, que nós já estudamos nas aulas anteriores, o que nós estudaremos a partir de agora, nas próximas aulas, sobre as trombetas. Todas estas coisas, em um momento no futuro, acontecerão. A palavra de Deus vai dizer que todo homem pecador, iníquo, será acometido por todas essas aflições. Mas existe uma esperança para mim e para você. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós permitimos ser governados, quando nós permitimos ser moldados pelo Senhor, nós temos a esperança de que nós não enfrentaremos nenhum desses juízos, nós não seremos alcançados por nenhuma dessas aflições. Mas cabe a mim e a você confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. Sabe, talvez você ainda não tenha tomado essa decisão. E eu quero dizer para você que esse é um tempo oportuno. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega as tuas dificuldades ao Senhor. O Senhor entrará na tua vida e te abençoará. O Senhor escreverá o teu nome no livro da vida. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por você e pedir para que o Senhor venha e escreva o teu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse amigo que está assistindo esse vídeo. Te agradecer pelos meus irmãos que estão se dispondo a se acordar aos domingos pela manhã para assistir, Senhor, essas aulas. Que o Senhor venha abençoá-los, venha honrar os teus filhos. Aquele, Senhor, que está entregando a sua vida nessa noite, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Que o Senhor o perdoe pelos pecados que ele tem praticado. Que o Senhor venha guardá-lo. Ao meu irmão que está estudando conosco essas palavras, que o Senhor o capacite para levar a muitas pessoas a revelação que há na tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana extraordinária. Na próxima semana teremos outra aula extraordinária, ainda falando sobre trombetas.
você vai receber palavras de Deus, palavras de revelação. Deus ainda tem muita coisa para falar conosco. Um beijo no coração. Fique com o Senhor. Até a próxima aula, se Deus quiser.